acontece. Uma coisa de pesquisa, assim, que eu escuto muitas pessoas falarem, e elas sempre me perguntam, e é interessante você dar uma especificada melhor, o que seria exatamente essa pesquisa? O que o cartório deveria fazer? Porque as pessoas têm muita ideia de pensa, normalmente nos cartórios de São Paulo, como o Rafael colocou, que já estão mais digitalizados, mas cartórios que não estão digitalizados, o que a gente solicita que o cartório faça? O que a gente mesmo faz? Ou o que a gente faz muitas das vezes, né? Que a gente vê que é comum a gente precisar fazer isso. Mas o que é a ação em si? Essa ação de solicitação para a instituição como um todo, né, cartório sobretudo, é literalmente algum funcionário, seja ele quem for, ele pegar os livros e ele folhear um a um dentro do período que veio para eles. Por exemplo, vou procurar o Rafael no cartório aqui de Brasília, nos dois que tem, né, de registro civil de pessoas naturais, entre 1940 e 1945. Aí o cartório cobra por essa atividade periódica, né, porque alguém tem que parar lá e folhear. E é exatamente essa atividade. Assim. Em alguns casos, esses livros eles estão, né, online, mas não estão indexados. Ou seja, a maioria das vezes não estão indexados, o que significa que eu não consigo simplesmente, igual muita gente acha que pesquisa genealógica, colocar em alguma plataforma o nome e o sobrenome, dar enter, e eu pego a certidão. E não é, né? A gente sabe que as pessoas têm que ver fluxo migratório, uma série de coisas, pegar esses livros extremamente antigos, que é escrito à mão, né? E que é o pior. Folhear. Né? Então, assim, como funciona isso? Assim? Como é que folheia esses livros? Olha, tem duas formas. Se a gente está pensando online, né, a gente... É um trabalho de mineiro, né? A gente vai realmente pegando o livro, temos nossas diretrizes, ou seja, a gente, depois, a primeira etapa, quando você vai iniciar uma pesquisa, juntar os dados que eu mencionei anteriormente, né? E a partir disso pensar aonde eu tenho que pesquisar, mais ou menos qual o período em que o incidente, o nascimento, o casamento deve ter ocorrido, né? O que a gente vai chamar de diretriz. E nisso eu vou pelo menos, não tem um índice, não está indexado. Beleza, eu vou atrás dos livros que estão desse período. E como é que é o processo? Eu vou passando folha por folha, lendo o documento para decidir todos os registros. Cada folha tem mais de um registro, né? Não, cada folha tem mais de um registro, até por conta da marca que eles colocam. E assim, se me perguntar, assim, que já vai ser uma pergunta cruel, quantas folhas de fato tem um livro de registro? Eu não vou saber de responder. E depende de quantas pessoas foram registradas naquele livro, né? Porque a gente tem que pensar que quando uma pessoa nasce, caso acaba falecendo, ela é registrada num livro. Então, às vezes, naquele livro existem milhares de pessoas registradas em um mês só. Você vai, eu quero uma pessoa que nasceu em janeiro. Aí eles separam 5 livros só de janeiro, só de nascimento, aí a gente tem que pesquisar um por um, se a gente não tem todos os dados necessários para ir lá. Não, tá no livro A12, página 197 verso. Aí é muito fácil, ele chega lá no livro, pega, confirmou que tá ali. Eu vou fazer uma pergunta que até já sei a resposta, mas eu acho muito legal. Por que vocês folheiam se esses livros não têm índice, onde já tem lá todos os dados? Por que não olhar no índice, né? Eu já sei, mas eu queria que vocês explicassem, porque muita gente faz a pesquisa em índice, e eu acho que a maioria das instituições, inclusive, usa o índice para fazer pesquisa, né? E a gente sabe o porquê não. Mas por que o ouvinte tem que saber o porquê não olhar? O índice acho que é o primeiro lugar que tem que ser olhado. Isso. Mas por que não fazer só no índice e ter que folhear? Porque vai estar o nome da pessoa, mas isso não quer dizer que seja de fato a pessoa que você está pesquisando. Você precisa olhar, quando o documento vai estar lá com o texto certinho de quem são os avós paternos, maternos, quando foi feito. E aí, mediante o restante da documentação, você vai saber que aquele ali é a pessoa que você está pesquisando. Mas o índice, ele é fidedigno? Não, tem. Mais um problema, né? Mais um problema, né? Então, um dos pontos importantes que já te respondo. Não, ele não é fidedigno. E, na verdade, toda a documentação não se faz só a pesquisa só com a suspeita ou com dado. Você tem que considerar que está tendo algum erro na documentação. Até porque a gente já falou de vários possíveis aqui. A gente falou de variação nominal, de um monte de coisa que pode ter acontecido. Então, necessariamente não, o índice não é exatamente... Eu lembro um caso que aconteceu aqui, eu não lembro, enfim, de quando foi, mas é que a gente tinha todos os indícios, inclusive uma prova que era tipo assim, meio que uma foto antiga de uma certidão. Então, eu sabia que estava em um cartório, a gente pediu pro cartório e ele falou, não tá aqui. Eu pesquisei e não achei. Mas eu tinha certeza absoluta. Né? Então, eu lembro que a gente teve que mandar, e na época a gente até contratou um advogado para ir, enfim. Aí chegou lá, realmente eles tiveram a boa vontade de pegar a certidão. Mas imagina, a gente com provas e os cartórios falaram que não tinha, né? Imagina quando a gente tem muitos indícios, mas a gente não tem a prova. Né? É muito complicado achar a quantidade de certidões que a gente acha, né? Então...